Vamos falar agora de segurança pública. No primeiro bloco, já falamos, de certa forma, sobre a situação que vivemos no estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui agora com o novo chefe de polícia, o delegado Emerson Vente. Seja bem-vindo ao Conexão RS. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Ubra. Satisfação voltar agora na condição de chefe de polícia. Muito bem, já vamos falar da especialidade que o senhor foi reconhecido e, inclusive, já esteve aqui no programa falando, mas antes, vamos falar da segurança pública no geral no Rio Grande do Sul. Na própria nomeação, na entrevista de nomeação, o próprio secretário de Segurança disse que o cobertor é curto. Há prioridades na questão da segurança pública do Estado? Na verdade, o problema de segurança pública hoje, e não é de hoje, ele vem se tornando complexo há bastante tempo, né? Talvez hoje a gente vivencie a realidade que o Rio de Janeiro estava vivenciando há 20 anos atrás, né? O que a gente precisa fazer hoje é justamente trabalhar para que essa realidade não evolua no mesmo sentido de que evoluiu em outros locais, justamente trabalhando proficuamente. Claro que nós temos uma questão de recursos hoje bastante limitada por uma questão financeira que ela não é só nacional, ela também é mundial, e ela não é só do Rio Grande do Sul, ela é de outros estados, e a gente precisa se adequar a isso, né, para poder, de certa forma, trabalhar, buscar motivação em outros vetores para fazer com que a Polícia Civil possa fazer a sua parte nesse contexto. É importante que se diga isso, que nós não somos os únicos atores, os únicos responsáveis por dar essa resposta. Nós precisamos fazer isso em conjunto com a Brigada Militar, em conjunto com a SUSEP, em conjunto com o IGP, com o apoio do Ministério Público, que é extremamente importante, e dialogando com o Poder Judiciário. O senhor a gente relatou aqui inúmeras vezes o trabalho do DENARC, o senhor teve muito êxito em ações do DENARC no combate ao tráfico de drogas, e a gente já busca, né, a questão, por exemplo, do roubo de carros, roubo de veículos, que a gente sabe que alimenta, é uma espécie de financiamento para o tráfico de drogas. São questões de inteligência, trabalho preventivo, por exemplo, em derrubar um desmanche, onde é receptado o carro roubado. É esse tipo de trabalho ou o que a população quer, às vezes, o trabalho ostensivo? Na verdade, são várias frentes. Quando a gente atua, e eu espero que o DENARC continue com o mesmo aspecto, nós atuávamos no sentido de trabalhar com a inteligência, ou seja, derrubar a questão do crime organizado, investigações mais complexas, mas para fazer a base nós fazíamos prisões pontuais em vários pontos de Porto Alegre, região metropolitana. Canoas foi bastante, nós tivemos várias prisões em Canoas e outras cidades até do Vale dos Sinos, região da Serra, e também um outro aspecto que nós trabalhamos e a gente vai procurar estender isso para toda a Polícia Civil, é a questão do combate ao crime de lavagem de dinheiro. Eu acho que está na hora da Polícia Civil reconhecer a inovação legislativa, né, que a Lei 9.613 foi modificada recentemente, ela se tornou mais eficaz no combate à lavagem de dinheiro e também se tornou eficaz no sentido de retribuir aos órgãos de repressão aquele valor eventualmente sequestrado, arrestado em relação aos casos de lavagem de dinheiro, não só o tráfico de drogas, né? Importante se diga isso. Então, nós pretendemos dar a mesma dinâmica para as questões de furto e roubo de veículo. Eu falo do roubo em geral, que é aquela ação criminosa à mão armada, geralmente com arma de fogo. Então, com ações pontuais, ações de inteligência, investigação um pouco mais demoradas, um pouco mais complexas, com operações policiais, que a polícia já vinha fazendo, nós vamos procurar incrementar, e junto com isso, ações também de caráter administrativo, né? Ou seja, a questão dos desmanches não é necessariamente um trabalho de polícia, ele também é um trabalho de outros órgãos, precisa ser trabalhado.
talvez se faça isso no primeiro momento em Porto Alegre, mas é importante passar isso, né, por todo o estado, principalmente onde nós temos a questão de furto e roubo de veículos mais acentuado. Para te ter uma ideia, Santa Maria, o número de roubos por ano de veículos é bastante baixo, né? Embora a questão do furto seja um pouco maior. Nós não temos um roubo de veículo por semana em Santa Maria. Já em outros locais ele é bastante acentuado. Mas o combate ao tráfico de drogas que foi feito em Santa Maria, ele foi muito grande também. Sim. Ele foi muito grande, ou seja, se há uma conexão, a gente sabe que há, né? O que a gente precisa evoluir, até mesmo inteligência, para descobrir em que nível há essa conexão nesses casos. E a gente espera revelar isso logo, logo. O senhor falou do interior do estado, como o caso de Santa Maria. A gente sabe que no interior do estado também há carências na Polícia Civil. Naturais. Né? Delegacias, viaturas, enfim, número de agentes. É possível atuar com essas dificuldades? Olha, na verdade, eu assumi a chefia de polícia sabendo dessa realidade e a gente espera, sim, fazer mais com o que tem, né? Porque a gente sabe que o que tem é qualificado, né? E, nesse sentido, a gente preconiza justamente a valorização desse policial para que ele possa dar a resposta mais efetiva para a sociedade. Então, a gente procura fazer isso. Vamos procurar trabalhar em estratégias específicas na questão de combate ao roubo. Então, ações mais efetivas, mais imediatas. Vamos procurar trabalhar também, intensificar a questão do combate ao tráfico de drogas. É claro que, para isso, a gente vai precisar estabelecer algumas diretrizes, além de diretrizes, a questão da recompensa, né? Ou seja, da meritocracia ao policial, né? Ou seja, se está rendendo, a gente vai batalhar para que nós tenhamos mais horas extras para aquele onde está rendendo, porque isso motiva mais, né? Nós vamos batalhar para que outras questões também sejam reconhecidas, né? Há um debate interno muito grande há muito tempo na Polícia Civil sobre a questão, não necessariamente que abranja Porto Alegre, região metropolitana, mas no interior, onde há essa carência que tu mencionaste, da questão do sobreaviso. Sim. Policiais, delegacias que só tem 1 ou 2 policiais, geralmente, finais de semana, acabam tendo trabalho e não tem uma regulamentação ainda nesse sentido. Então, o que a gente vai procurar é estabelecer um diálogo, fortalecer um diálogo com as instituições, entidades de classe, para que isso seja construído e validado já nos próximos dias. Então, é reconhecimento dos policiais que dá motivação. Outro ponto que a gente precisa trabalhar melhor e em mais quantidade, a questão da qualificação dos policiais. Sim. Né? Um policial que é retirado 1 semana, 2 semanas de uma delegacia para fazer um curso, é importante que não se sinta a falta dele na delegacia, mas que saiba que se ele voltar depois desse período de tempo da academia de polícia, ele vai voltar com uma melhor qualificação, ele vai desapegar um pouquinho naquele período e conversar com colegas, trocar ideias, estabelecer uma rede de contatos, inclusive, que vai auxiliar muito no trabalho dele. Agora, falando ainda na estrutura, né, em aparelhar a polícia, há uma lei no Estado que permite o repasse do que foi apreendido com tráfico de drogas para aparelhar a segurança. Sim. A gente acaba não vendo o resultado, às vezes, ou não é noticiado. Isso é um problema de comunicação ou realmente essa lei ainda não está sendo posta em prática como deveria? Falta trabalhar isso para pegar. Inclusive, o próprio judiciário, muitas vezes, tem uma certa dificuldade de verificar como isso acontece. Então, mas a gente tem, hoje mesmo, despachei alguns expedientes de doação de valores, né, para compra de determinados utensílios e objetos que são importantes para a Polícia Civil, destinados pelos CONCEPROS. Quando vem do Judiciário, geralmente vem clausulado, ou seja, para a delegacia
delegacia X ou para atividade X, isso é respeitado. Então, há uma ampliação, uma necessidade de ampliação disso, né? E eu acho que a gente vai sentir isso bastante na questão até mesmo daquela investigação que foi feita pelo DENARC o ano passado, da Operação Laranja Mecânica, em relação ao grupo do traficante Xande, que em Canoas, Porto Alegre, Litoral, Santa Catarina, acabou sequestrando 13 imóveis. A gente estima que com o leilão desses imóveis nós tenhamos pelo menos 5, 6 milhões de reais. E se o judiciário entender por bem e aplicar a lei, isso pode retornar para a Polícia Civil. Ou seja, um trabalho de investigação que combateu o tráfico de drogas, combateu a lavagem de dinheiro, deu um prejuízo para a sociedade, mas ao mesmo tempo vai dar um lucro, porque esse dinheiro pode retornar para a repressão policial. Bom, agora resgatando um pouco do histórico do delegado, o senhor é especialista, em crimes cibernéticos, já conversamos sobre isso em outra oportunidade, chefeou delegacias responsáveis, né, por esse tipo de delito. Quais são os mais comuns hoje e o número é representativo? Ele tem se tornado mais representativo atualmente, até porque nós temos praticamente 90 milhões de usuários só no Facebook, para você ter uma ideia, no Brasil. Então, o Facebook é uma ferramenta muito grande de interação, de busca de conhecimentos, de troca de conhecimentos. Não é só aquele ato de curtir, não é só aquele ato de compartilhar. E, infelizmente, tem situações que também por ali, ou outras mídias sociais, como o WhatsApp, Telegram, Twitter, Google+, ou seja, são ferramentas que também são utilizadas em uma parcela pequena para o cometimento de delitos. Mas isso tem aumentado, sim, a gente tem percebido isso, o que dificulta a questão da estatística, que a gente pode trabalhar isso no futuro, é justamente saber qual crime de ameaça foi pela internet e qual foi pessoalmente, porque o registro de ocorrência ele ainda tem uma sistemática antiga que não necessariamente me permite saber dados estatísticos em relação a isso. Eu poderia ter hoje uma estatística, poderia até ter trazido, se tivesse sido pautado anteriormente, o número de registros de ocorrência de vítimas da Lei Carolina Dickmann, por exemplo, que já tem um delito específico lá previsto no Código Penal. Uma questão assim para a gente poder entender, para finalizar, falta também por parte, não só de quem está gerindo uma rede social ou quem é responsável por ela, questões de regulamentação regulamentação no caso do governo, mas de regulação, de parceria com a polícia. Na verdade, o que falta é um pouco também de respeito desses provedores internacionais em relação à legislação de cada país, né? É claro que se prega muito a questão da liberdade de expressão, está prevista no Marco Civil da Internet, que foi uma lei de 2014, mas ali também está previsto que os provedores de aplicação e de conexão, se tiverem alguma interação em solo brasileiro, devem respeitar a lei brasileira. E nesse contexto, em algumas questões de polícia, de investigação criminal, não está sendo respeitado. Então, nós precisamos melhorar justamente isso, essa cobrança em relação a esses provedores. E, para isso, eu acredito que tenha que haver um empenho nacional. Agora, como chefe de polícia, eu tenho condições de participar do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, onde a gente pode discutir essa política, estabelecer uma diretriz nacional nesse sentido, até para auxiliar as polícias investigativas nessa direção. É uma das pautas que eu tenho anotado para tratar em nível nacional. Bom, delegado, eu quero agradecer a sua disponibilidade, inclusive a gentileza em expandir a pauta. Afinal de contas, estávamos aqui para falar da segurança pública, mas também aproveitamos o seu conhecimento a respeito de algo que tem pautado muito a mídia, que são os crimes virtuais, os crimes cibernéticos. Eu que agradeço o convite. Até antes de aceitar o convite da chefia, estava atualizando para sair uma nova edição do livro, né, do livro sobre crimes cibernéticos, outro livro sobre atividade de inteligência digital.
E se eu tiver um tempo entre a meia-noite e as 6 da manhã, certamente conseguirei terminar isso para publicar a segunda e terceira edição dos livros. Muito bem, o espaço está aberto para que a gente possa conversar mais uma vez sobre os dois assuntos, a segurança pública no Rio Grande do Sul e também os crimes cibernéticos. Seja bem-vindo sempre, delegado, e boa sorte no seu trabalho. Obrigado.